Olá, grande prazer em receber aqui no nosso canal, nada menos que um grande goleador, craque de futebol, torcedor do América. Falei certo, Sérgio? Já vi que não acertei nada, mas eu sei muito bem, grande goleador, torcedor do Galo. O que você tem a falar nesse início de conversa, que não pode demorar muito falando de futebol? Nós vamos ter que fazer um só para futebol. Você está falando aqui com o nosso pessoal do canal Aqui Mando Eu. Comece falando do que você gosta demais, que é futebol. Tem uma coisa que eu já falei com você várias vezes, que a gente conversa há 70 e tantos anos, né? Então, você sabe muito bem que eu tenho 3 grandes paixões na vida. A terceira é a literatura. A segunda é o futebol. A primeira eu não falo nem para mim mesmo. Mas o futebol... A paixão pelo futebol é maior que pela literatura. No dia da defesa de tese, eu estava jogando bola do mestrado. Eu fui lá para a defesa de tese todo suado, não deu tempo nem de tomar banho. Você vê a força do futebol, né? E nós tivemos uma convivência longa no futebol, né? Eu fazendo meus gols e você lançando, servindo. Eu tive 3 grandes garçons na minha vida, né? O Edson é um, o Adilson, que jogou no Galo, é outro, e tem mais o Ronaldo Guimarães, professor de Educação Física do Colégio Estadual, também craque, que foi, com esses garçons, não foi difícil fazer mais de 1000 gols e superar o Pelé na quantidade de gols. Ou seja, eu acho que você superou o Pelé, né? Com certeza. Futebol de salão, jogando toda hora, né? Ou seja, eu tô achando... Nós estamos tendo um probleminha com o som. Não tem nenhuma coisa rissando aí, algum barulhinho aí, não? Vou pedir a minha assessoria aqui. Né? Ô, Chico, depois você vem aqui, por favor. Você tem uma assessoria. Viu, Sérgio? Uma assessoria de alto nível. Você tem uma assessoria qualificada. Ele vai ter que vir aqui no canal nosso para tocar a música. Aqui, ó. Vem cá para ver se esse barulho tem a ver com o lado de cá, ou se é de lá. O barulho sumiu, Edson. Sumiu? Não, então tá bom. Sumiu. Espero que o nosso ouvinte não fique no prejuízo. Mas nós temos aqui o prazer de apresentar para vocês o professor Antônio Sérgio Bueno. Eu comecei falando em futebol porque ele já falou ali, nós já temos uma trajetória de décadas, né? E muitas delas jogando futebol juntos, nós dois, né? E ele até falou que eu fui um garçom para ele fazer os 1000 gols dele, porque ele era o goleador. Junto com isso, eu fiquei sabendo depois, o Adilson e mais outro aí. Ou seja, você teve, assim, a sorte de ter jogado com o Tostão, ou convivido, alguma relação com o Tostão, o grande Tostão, que não era do Galo, né? Era do Cruzeiro. O Tostão era do Cruzeiro. Eu gostava de ver o Cruzeiro jogar, para ver o Tostão, Dirceu Lopes, né? Craques de futebol. O Tostão eu conheci no Colégio Municipal, porque vindo de São Gotardo para Belo Horizonte, eu fui para o Colégio Municipal. Então, fiz os 3 anos do antigo científico lá. E o Tostão jogava futebol de salão lá na quadra do Colégio Municipal. Alguém me perguntou se eu joguei com o Tostão. Eu falo a verdade. Não joguei, não tive coragem.
Porque a hora que ele estava jogando, ele jogava tão bem, que eu não tinha coragem de entrar na quadra para jogar, nem do lado dele, nem contra. Eu queria ficar lá fora olhando ele jogar. Pois é, mas... Um conterrâneo, Edson, chamado José Alberto Buglet, filho da dona Maria Braga, que foi diretora do grupo Afonso Pena. O Buglet jogou no Atlético Mineiro e fez o primeiro gol da história do Mineirão. Esse eu testemunhei, porque eu fui ao jogo, porque eu sabia que o Buglet ia jogar contra o River Plate da Argentina. Podem consultar os arquivos. Foi a seleção mineira contra o River Plate. E o Buglet fez o primeiro gol do Mineirão. Sérgio, vamos descer das nuvens e vamos pisar na realidade aqui do nosso Chapadão. Chapadão é desconhecido, mas para nós foi uma história muito importante, foi o nosso time. Nós derrotamos várias vezes o União do Luiz Sérgio e o Esgrima do João Montandon dos Montandon daquela turma lá de São Gotardo, né? Lembra do Chapadão? Eu lembro do Esgrima. Quem que eram os craques do Chapadão? Do Esgrima também. Do Esgrima. O Chapadão foi o Chapadão. O Esgrima, eu não lembro. Eu lembro que o Luiz Sérgio jogava lá, mas não lembro dos jogadores, não. O João Montandon, acho que era do União. Ou seja, mas eu falei isso, foi provocação, espero que o Luiz Sérgio esteja vendo, e que depois ele deu o troco, né? Porque ele vai falar assim, vocês não ganharam coisa nenhuma. Ou seja, vamos sair disso e vamos passar para o nosso... O canal aqui não é Juca Kfouri, não é futebol, é literatura. Você foi o nosso grande mestre de literatura na Paideia. Eu e você, nós somos os fundadores. E nós fundamos a Paideia, você se lembra muito bem, foi para rachar de ganhar dinheiro. Foi ou não foi? Houve um tempo, mais ou menos durante um ano, que a gente ficou na moda. Fizemos uns cursos abertos para a população em geral, e muita gente, até gente importante na mídia, compareceu a esses cursos. E aí nós até conseguimos ganhar algum dinheiro. E eu falava com a minha mulher, nós vamos rachar de ganhar dinheiro com o Paideia. Aí, passado um tempo, ela falou comigo assim, você falava comigo que você e o Edson iam rachar de ganhar dinheiro com o Paideia? Por enquanto, eu só estou vendo rachando. Mas ganhar dinheiro mesmo, dinheiro não vi nenhum até agora. É verdade. Mas teve uma noite famosa que nós recebemos muitos cheques de uma vez, de um desses cursos, e fomos tomar uma cerveja, e acho que eu exagerei um pouco na cerveja, e quis rasgar os cheques lá, fazer uma sessão de rasga-cheque, mas felizmente eu fui impedido lá pelo garçom e por outras pessoas, e os cheques sobreviveram. Mas quase que eu rasgo os cheques todos, tá? Naquele entusiasmo de ganhar tanto dinheiro, tanto cheque que eu tinha visto na vida. Mas isso foi uma vez só, e nunca mais houve nada parecido. Era aquelas memoráveis segundas etapas da UFMG, né? Que fervia de aluno, assim, e de repente, o primeiro dia, aquele mundaréu de cheque. Foi. Nós tivemos um gostinho, né, Sérgio? Nós tivemos um gostinho de rachar de dinheiro. Embora, conforme dizia a Belinha, acho que... Ô, Sérgio, mas o Paideia ajudou muita gente a passar nos vestibulares, né? Mas eu acho que isso não foi o principal, não. Ajudou muita gente a gostar de literatura. E nesses dias eu tive a graça de receber uma mensagem de um ex-aluno,
espero trazer aqui também, que é o Marcinho, irmão da Ananda, que passou por esse canal na semana passada. O Marcinho fala assim, me falou, né? Eu considero um indicador de que a minha vida está indo bem na medida em que eu tenho tempo para ler literatura. E o Marcinho foi lá na Paideia, que ele aprendeu isso. O que você acha disso? Você é responsável por isso. Em parte, né, Edson? Muito pouco até, mas porque você fazia literatura comigo o tempo todo também, né? Você fazia redação, eu também escrevia com você no quadro redações, respostas, mais ligados à literatura, mas era redação também. A gente se expunha, né? A gente se arriscava, junto com os alunos. A gente escrevia, né? Às vezes nós escrevíamos um ao lado do outro, né? A mesma resposta. Era muito interessante, porque os alunos viam a diferença dos estilos, né? E a gente se exercitava ali o tempo todo. E isso que o Marcinho falou, eu acho, assim, dá vontade de colocar no diploma, porque isso é um sinal de que o Paideia alcançou um pouco dos seus objetivos, né? A pessoa gostar de escrever, gostar de ler, né? Não sofrer para fazer aquilo. A leitura, a literatura, ela é um acréscimo de vida para a gente. A gente incorpora na vida da gente muitas outras vidas, né? E a gente possa ter mais repertório, mais recurso, mais opções para viver, mais coisas para fazer na vida, né? A vida fica mais rica. Isso não há como. Você conversando poucos minutos com uma pessoa que tem o hábito e o costume de ler, e conversa com a outra que nunca leu, nunca lê, a diferença é muito fácil de perceber, né? A pessoa tem mais. A questão da linguagem, as palavras, né? Isso a literatura nos ajuda muito. E a compreender melhora a vida, né? A própria vida. Porque é uma representação artística da vida, né? É isso. Por enquanto. Você falar um pouco também. Ô Sérgio, você vai ter que falar mais do que eu, lógico. Você aqui é que é a estrela. Depois nós podemos inverter, você também pode me entrevistar, né? Mas, hein, Sérgio, eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que você tem muitos trunfos e eu gosto de trazer isso à tona, porque isso promove o Paideia. Esse é meu interesse. É claro que o Paideia aqui é apenas uma espécie de símbolo. Nós queremos promover, aqui, eu vou usar uma expressão sua, a educação estética, através da literatura. É claro que não é o único caminho, mas é um caminho muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre grandes nomes da literatura que você teve o privilégio de ter contato pessoal com eles. Eu sei que Drummond é um deles, Pedro Nava é outro, Murilo Rubião. Você podia falar um pouco para nós sobre esse pessoal, não? Antes disso, você tocou num ponto, educação estética. Fala-se muito em problema de analfabetismo. Eu acho que tem um grave problema, que não vejo ninguém falar, um certo analfabetismo estético. As pessoas não têm oportunidade de aprender a ler um poema, a ler uma obra literária, a olhar uma tela de pintura, a ouvir uma sinfonia, uma música chamada clássica. A gente, os nossos sentidos
mereciam um desenvolvimento maior, sabe? Uma oportunidade maior. Um leitor de poesia não nasce pronto. Ele tem que ser preparado, ele tem que ser educado. Por exemplo, um menino chamado Henrique, de 6 anos, perguntou para o pai dele, que é um crítico literário que eu conheço pessoalmente, chamado Luiz Costa Lima. Viu o pai dele falar a palavra ficção e perguntou para o pai dele o que é ficção. Aí o pai dele respondeu, do jeito melhor que ele pôde, para o filho, dizendo que ficção é uma história inventada, mas que tem a ver com a realidade. Foi o jeito mais simples que ele encontrou para falar para o filho dele que é ficção. Aí o menininho, o Henrique, de 6 anos, ele estava pintando e colorindo um sol. Aí ele falou assim, ô pai, esse sol que eu estou desenhando aqui é ficção. Porque eu sei que é um sol, mas não está me queimando a pele. Sabe? Aí o pai viu que o menino tinha entendido perfeitamente o que era ficção. Né? Agora, depois eu vou falar de poesia, especialmente. Mas agora eu vou tentar falar um pouco dos contatos com alguns escritores que você provocou. Eu acho que o que eu convivi mais de perto foi o Murilo Rubião, um contista mineiro de expressão mundial. Ele criou muita ficção, muitos contos, que a gente chama de surreais. Como um pouco na linha do Franz Kafka, mas para os mais jovens que não estudaram, não tiveram oportunidade de ler esses autores, né? É uma realidade fantástica, né? Imaginada, fantasiada, mas que às vezes fala muito mais da realidade que a gente vive do que, às vezes, documentários, do que artigos de jornal, do que revelam com mais intensidade, mais profundidade alguma coisa, né? Então, o Murilo era esse tipo de escritor. A gente conversava, às vezes, numa mesa do bar, e eu me lembro de ele narrar sonhos dele, sonhos que ele tinha. E aqueles sonhos eram matéria-prima para ele trabalhar os contos dele. Aí você tem uma ideia. Foi ele que criou o suplemento literário do Minas Gerais, onde eu escrevi o Luiz Vilela. Falei Luiz Vilela agora, por causa do suplemento. O Luiz Vilela foi um colega nosso, um companheiro de faculdade. Ele não fez letras, mas fez filosofia na faculdade de letras. O Luiz Vilela, ele mora em Utuiutaba, é um dos maiores contistas brasileiros, é seu conhecido, seu amigo também. Já esteve em São Gotardo para falar de literatura. Eu mesmo já falei alguma coisa sobre ele, com a presença dele em São Gotardo, né? Então, é outro escritor. Essa semana mesmo, ele me mandou um e-mail. A gente troca uns e-mails de vez em quando. O Luiz Vilela. Quem quiser ler um livro dele muito bom, que eu conheci antes de ser publicado, é um livro chamado Tremor de Terra. São contos muito interessantes. Pois é, o Carlos Drummond de Andrade, que eu considero o poeta do meu coração, o poeta que eu mais leio e admiro, eu tenho, você sabe, você já viu, 3 cartões dele, escritos de um lado e outro, guardados num plástico transparente, né? Mas eu falei com ele ao telefone 2 vezes, mas nunca conversei pessoalmente com ele. A primeira vez que eu fui com a intenção de visitar o Drummond, eu passei antes na casa do Pedro Nava, que eu também não conhecia, que é o grande memorialista brasileiro, para o Pedro Nava me encaminhar para o Drummond. Mas eu gostei tanto da conversa do Pedro Nava, que eu tinha ido ao Rio para ficar um dia, eu fiquei o tempo todo com o Pedro Nava.
e acabei não conhecendo o Drummond, né? Mas não tem importância. Eu conheço muito da poesia do Drummond, sabe? Muita gente, às vezes, me pergunta, Edson, se dizer que todo crítico literário, como é o meu caso, tem inveja dos escritores, dos criadores, dos romancistas, dos contistas, dos poetas. E eu respondo, Edson, com toda sinceridade, eu não tenho a menor inveja deles. Sabe por quê? Porque a mim me foi dada a oportunidade de ler esses grandes escritores e até de entender um tanto, pelo menos um pouco, da obra deles. Eu sei que o que a gente consegue entender é muito pouco diante do que pode ser aprendido ali. Mas o pouco que eu consigo ler e entender me deixa completamente satisfeito e feliz. Edson, eu conto muito para os meus alunos, contava, né, para os meus alunos, estou tendo essa chance agora. Por exemplo, o Mozart, que é um dos maiores músicos que a humanidade conheceu. O Salier era um músico também bem inferior, né, ao Mozart. E o sonho do Salier era ser o Mozart. Ele queria ser o Mozart. Ele não suportava o brilho, o talento do Mozart, e ele não poder fazer aquilo que o Mozart fazia. Se eu pudesse estar no lugar do Salier, eu seria talvez o homem mais feliz do mundo. Porque o Salier, no meu modo de entender, pelo menos até onde eu posso entender, foi um dos maiores conhecedores do Mozart. Um dos críticos que mais entenderam o Mozart. Um dos compositores que melhor entenderam a música do Mozart. Mas ele não valorizou isso. Ele queria ser o Mozart. Não admitia ser o maior entendedor ou compreendedor da obra do Mozart. E essa é a minha maior alegria. É compreender um pouco da obra desses grandes autores. Ô Sérgio, eu vou ter que interromper com muito pesar, né, porque você tem muito a falar, inclusive sobre, até respondendo a minha pergunta, né, você falou só do Drummond, do Murilo e do Pedro Nava, mas há muitos outros que eu sei que você, de uma forma ou de outra, com os quais você se relacionou. Mas isso fica sendo no próximo vídeo, porque eu gostaria de puxar o assunto para você e os alunos. Na sua trajetória, não só como professor do Colégio Estadual, de vários colégios em Belo Horizonte, e de cursinhos, né, do Colégio Santo Antônio, você também passou por lá, e depois nós convivemos no Unimar, um grande cursinho, e no Bernoulli também, para o qual até hoje você ainda presta serviço, escrevendo, eu sei que atualmente você está escrevendo um trabalho sobre Gonçalves Dias. Eu quero que você puxe um pouco para isso. Você e toda essa sua trajetória com jovens, com alunos. Eu sei que é difícil falar disso, mas sim, vamos ver o que vem. É difícil. É difícil. Inclusive, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, eu sempre falava para aluno, palestra ou aula, sempre olhando os alunos e observando a reação deles para detectar até onde eu estava conseguindo alcançá-los, né? E essa coisa do aluno, eu não consigo ficar sem os alunos, sabe? Eu continuo fazendo parecido com o que eu fazia antes.
quando eu encontro as pessoas, quando eu converso por telefone, né, o tempo todo eu estou querendo trocar tudo que eu leio, Edson. Ou seja, eu encaminho para dezenas e dezenas de pessoas o que eu leio, o que eu penso, fico encaminhando para trocar as ideias. Porque assim como o Pedro Nava falava que ele continuava sendo médico depois que a medicina o deixou, né, eu continuo sendo um professor aprendiz, né, como diz o Guimarães Rosa. Professor, e você faz isso muito bem, é aquele que de repente aprende. Né? Eu fico o tempo todo trocando ideias, leituras, é com meus irmãos, é com meus sobrinhos, é com meu neto, é com quem apareça, né? Com quem trabalha, que eu conheço, pessoa a moça que cozinha, aqui, Ricardo, todo mundo que eu encontro, eu tento fazer, gosto de fazer essa troca, né? Eu fico muito pesar às vezes, a gente estudou, leu e tudo, e às vezes fica com aquilo guardado, né? E passa o tempo, às vezes demora a ter uma oportunidade. Então, por exemplo, hoje eu estou tendo uma oportunidade de falar alguma coisa que eu penso, que eu sinto, né? Então, a relação com o aluno é vital para mim. E eu aprendi muito vendo assim, um pouco de lado, você trabalhar também, incorporei um pouco de coisa do seu trabalho, né? Incorporei um pouco da minha mãe, que foi professora, e continua sendo professora, né? A gente vai incorporando como se a gente fosse uma esponja, sabe? O Pedro Nava fala essa imagem da esponja. Quase tudo que eu falo, muito do que eu falo, é incorporado, né? De leituras, de conversa, né? Com filho, com amigo, a gente vai assimilando. Eu falo coisas como se fosse minha mesmo. E na verdade é como você falou do seu livro aqui, esse livro, né, que está aqui, você não lembra da dedicatória que você pôs para mim, não, né? Ou lembra? Não lembra. Lembro. Aqui, ó. Escreveu. Para o Sérgio, este livro que é, na verdade, nosso. E eu topo. Eu acho que é mesmo. Né? É nosso. É como os amigos do Drummond. O Pedro Nava falava. Quando saiu o livro do Drummond. Foi publicada a parte inédita de Pedro Nava. Quer dizer, esse livro do Drummond, o Pedro Nava dizia, é meu também. Aquelas conversas nas noitadas de Belo Horizonte, né? Pedro Nava, Drummond, Milton Campos, aquilo, né? Um vai passando para o outro. A gente... Quantos livros eu li que foi você que indicou, por exemplo? Zorba o Grego, sabe? Eu repetia para os meus alunos sobre, por exemplo, sobre o Cortiço, do Luiz Azevedo. Esse é o livro mais importante, o melhor livro do Luiz Azevedo, o Cortiço. Até que um dia você me mostrou um livro chamado O Livro de uma Sogra, do Luiz Azevedo. Aí eu li, e a partir de então, falei, o livro mais importante, embora ninguém concorde comigo, é o livro de uma sogra. Aí ninguém nunca ouviu falar do livro de uma sogra. Eu estou dizendo assim, mas eu também já te mostrei alguns poemas, alguns livros, que eu sei disso, que você leu e passou a frequentar também. Isso é o que mais nos enriquece. Isso é uma alegria, né? Hoje mesmo eu falei para o meu irmão, eu mandei uma frase do Ferreira Goulart para ele, que eu mandei para você hoje também. Você respondeu com uma palavrinha só, concordo. Ele não concordou muito, não, e fez uma dissertação mostrando por que ele estava discordando. E eu falei para ele, escrevi, agora eu vou te mandar a frase todo dia, porque uma opinião do Ferreira Goulart, né, despertou uma reação tão
tão bem feita, tão bem escrita, como que você fez, agora pode esperar, eu quero mais. Né? Eu mando uma frase para você, você me manda uma meia dúzia de parágrafos brilhantes, né? Bem pensados, bem articulados, discordando da frase. E você só falou concordo, né? Eu até não esperava, mas enfim. São essas surpresas que a gente tem. Mas é isso. Fala um pouquinho. Ô Sérgio, mas você acredita que a minha produção já está me cobrando aqui a questão do tempo? Mas isso aqui é apenas um aperitivo. Você vai ter que voltar aqui para nós dois fazermos aquela aula que nós fazíamos lá no Paideia. Você apresentando lá, suponhamos, Clarice Lispector, ou então a poetisa que você gostava muito era com quem você até conviveu um pouco, era Cecília. Mas tem outra. Henriqueta Lisboa. Henriqueta Lisboa, Você vai falando e eu vou lendo os poemas conforme a sua indicação, que é o que nós fazíamos lá. E eu já tive muitas. Também comentava, lógico. A gente fazia uma dobradinha e aquilo foi uma coisa fantástica, uma coisa assim até meio milagrosa na expressão de alguns alunos. Uma coisa foi muito importante isso para mim. Tá? Pois é, então o canal aqui está servindo para isso, para a gente, de certa forma, dar nova vida, não é que perdeu a vida, continua, mas para ver se atinge mais gente, porque a gente sente que tem uma necessidade de uma redação mais verdadeira, mais legítima, né? Mas aqui mando eu, né, Sérgio? Pois é, Sérgio, mas para terminar, a poesia para você. Para terminar, você não vai falar demais não, porque você tem horas e horas para falar. Inclusive, falou esses dias no Minas Tênis Clube para centenas de pessoas, falou sobre Pedro Nava, que até não ressaltei aqui, mas é a sua obra de doutorado, sobre o qual, o escritor, você pode falar muito, mas não agora, porque nós não temos tempo. Eu queria só que você concluísse falando sobre a poesia, a importância da poesia, nesse mundo tão a jato, tão corrido, né? Pois é, você falou o negócio do corrido, a poesia é o contrário disso. A poesia é uma leitura que é convivência com a palavra. Conviver longamente com o texto. Olhar cada palavra, a relação de uma palavra com a outra. Olhar o som, ouvir o som da palavra. Olhar o desenho, a forma das letras, sabe? Então você tem, por exemplo, as imagens, você tem o som, você tem as ideias, né? A forma, o conteúdo. A forma é o rosto visível do conteúdo. A forma é o conteúdo se mostrando. Isso, cada poema, a gente faz quantas leituras a gente puder, e cada leitor vai ver que a gente reconhece alguma coisa da gente ali. A gente passa assim. O poema revela a gente para a gente mesmo, através do espelho de palavras do poema. Pois é, Sérgio. Basicamente é isso. Eu sei que não dá para falar muito mais. Não, mas você já... começar. Era isso mesmo que eu estava esperando concluir com uma chave de ouro. Talvez até citando Confúcio, que você gosta muito de citar. O que é que você gosta de citar do Confúcio? Inclusive a epígrafe do meu curso de poesia, que eu tenho um curso de poesia chamado A Necessidade do Supérfluo, que todo mundo fala que é poesia supérflua, que é um inutensílio, não serve para nada, né?
o que não serve para nada costuma servir para muita coisa, sabe? É a necessidade do supérfluo, né? E o Confúcio é epígrafe, né? Se você quer ter uma linguagem polida, você tem que ler poesia. É isso. Acho que está encerrado. Fechou com chave de ouro e citando uma frase que você gosta muito, essa: a tua linguagem jamais será polida se não leres poesia. Para combinar a concordância aí, senão vai pegar mal para mim, né? Meu Sérgio, mas nós vamos voltar aqui com cursos de poesia, esse é que é o foco e o alvo, porque a pessoa que chega a ler Bandeira, a ler Manuel de Barros, hein? Você vai dar a última palavra. A necessidade. Oi? Teve um probleminha no som aí, você vai ter que repetir para fechar. Tem grandes poetas pela frente. Vai ter poema dele lá. Ok, aí. Até essa. Obrigado. Ô Sérgio, valeu. Agradeço aqui ao pessoal que nos assistiu a essa conversa lenta, tão vagarosa e tão poética, né, Sérgio? E até um próximo encontro. Então, tchau. Obrigado. Até, Edson. Tchau. Tchau. Nossa.